Olá, amigos. Eu sou o Tenente-Coronel Aviador Flávio Kaufmann, veterano da Força Aérea Brasileira, segunda geração de minha família na FAB e, como gosto de dizer, com muito orgulho, piloto de caça. Por que é que o povo vira massa? Essa pergunta, lançada por José Ortega y Gasset há quase um século, continua a ecoar com trágica atualidade. Em seu livro A Rebelião das Massas, o filósofo espanhol descreve um fenômeno que não se mede por critérios sociológicos, mas espirituais, que é a transformação do indivíduo em massa, que não se dá por sua posição econômica ou sua origem social, mas por uma atitude, uma espécie de renúncia interior. O homem massa é aquele que abdica da responsabilidade de pensar por si mesmo, de julgar com rigor, de agir com consciência. Ele acredita ser autossuficiente, mas é vazio. Recusa qualquer forma de autoridade intelectual ou moral, mas se submete com docilidade à opinião dominante e, sobretudo, ao aparato estatal. O homem massa rejeita a excelência, despreza os modelos elevados, relativiza o verdadeiro e o belo e transforma o presente, confortável e fácil, em valor supremo. Ele não aspira, não constrói, não se sacrifica, apenas reivindica. E, acima de tudo, quando ele não quer ser conduzido, nem mesmo por si próprio. Quando o homem massa ocupa o centro do palco e expulsa dele o indivíduo exigente, o cidadão reflexivo e o espírito nobre, as instituições passam a se deformar para atender esse novo tipo antropológico. Um exemplo imediato dessa deformação institucional está diante de nossos olhos. Após o governo brasileiro antagonizar deliberadamente os Estados Unidos, nosso maior parceiro comercial e potência prevalente no planeta, que em poucos dias poderá impor sanções capazes de paralisar setores inteiros da economia nacional, o que vemos não é uma nação em vigília, nem lideranças em marcha diplomática para evitar o desastre. Ao contrário, o presidente da República ocupa o seu tempo numa reunião inócua e intempestiva com 4 chefes de Estado sul-americanos para trocar platitudes ideológicas, enquanto o Congresso Nacional repousa em férias, alheio à gravidade do momento. Mais grave, contudo, é o fato de que, ao retornar de tal convescote inócuo, o presidente não traz soluções, nem pontes de reconciliação com os agentes econômicos internacionais, mas apenas mais ímpeto autoritário, uma vontade renovada de tutelar a sociedade, sufocar as dissidências e amordaçar os poucos que ainda se recusam a marchar como escravos, voluntários sobre a bandeira de seu delírio ideológico. Ou seja, de nos transformar em massa. Em vez de governar com prudência diante da tormenta, insiste em operar o aparelho de Estado como instrumento de repressão moral e política, como se a história já lhe houvesse concedido um juízo favorável que desautoriza qualquer crítica. É a lógica da massa no poder. Não responde, apenas silencia. Não convence, apenas impõe. Se não fôssemos já uma massa meio anestesiada, vazia de virtude cívica e rebaixada em sua consciência histórica, esses irresponsáveis teriam sido há muito depostos. Não por ódio ou facção, mas por legítima defesa da ordem e do futuro. E é nesse ponto que o diagnóstico de Ortega se encontra com as análises de Douglas North, economista institucional que investigou as razões profundas da ascensão e decadência das nações. Para North, o desenvolvimento sustentável exige instituições, formais e informais, que reduzam a incerteza das relações humanas, protejam os direitos de propriedade, incentivem a cooperação e punam o comportamento predatório. Quando essas estruturas são corroídas por interesses privados, instrumentalizadas por elites extrativas ou esvaziadas pela apatia cívica, inicia-se um processo lento, mas inexorável, de decadência. Não é a catástrofe que destrói as nações, mas a erosão silenciosa da confiança, da previsibilidade e da ordem. As nações não colapsam porque seus ideais falharam, mas porque suas instituições, que são aquele corpo invisível que sustenta
A cultura, a economia e a política apodreceram de dentro para fora. E essa degeneração quase sempre coincide com a ascensão de uma população que não mais compreende os fundamentos que tornaram possível o progresso e, por isso, não mais os defende. O que era exceção, a autonomia moral, o espírito crítico, o esforço construtivo, torna-se excentricidade. E o que era sinal de decadência, o privilégio imerecido, a violência simbólica, o servilismo voluntário, converte-se em norma. A sociedade brasileira, hoje, é uma triste ilustração desse quadro. Hoje assistimos à substituição da cidadania pelo consumo político. O brasileiro médio não exige virtude dos governantes nem racionalidade nas leis, mas apenas exige que seus interesses imediatos sejam atendidos. Convivemos com um sistema institucional cada vez mais disfuncional, onde as regras do jogo são alteradas ao sabor de vontades políticas e os incentivos premiam o oportunismo, a inércia e a apropriação privada do Estado. A decadência não chega como um terremoto, ela se insinua como uma bruma espessa que embota os contornos do real, anestesia a vontade e dissolve a memória dos antigos fundamentos. O sol que outrora iluminava os valores e as instituições de uma sociedade começa a perder seu fulgor, e sua luz, antes clara e orientadora, se espraia por todo o espectro com uma palidez morna, incapaz de aquecer ou de guiar. Se ainda há uma saída, ela não será dada pelas massas, nem pelo aparato de Estado. Ela surgirá, se surgir, da minoria que recusa a mentira confortável, que restaura o gosto pelo essencial e que ousa, mesmo na escuridão, reacender a luz do pensamento. Nunca é tarde demais, mas a história não costuma esperar por quem hesita. Se quisermos romper o ciclo da decadência, precisamos redescobrir nosso ideal, reconectarmos com o que deu sentido à nossa existência coletiva e recusar, com vigor e clareza, a sedução da servidão disfarçada de proteção. Ergam-se, pois, os que ainda conservam a alma antes que tudo se cale. Porque quando finalmente o último espírito altivo se curvar, não restará mais país, nem tempo, nem memória, apenas a lama uniforme de uma sociedade derrotada por si mesma. Muito obrigado.